Meus irmãos, vamos abordar um tema sobre a fé, baseado em Hebreus capítulo 11, o versículo 7, lembrando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Mas eu quero olhar na Bíblia Sagrada para o exemplo de Noé, no versículo 7 que diz que Noé foi divinamente orientado, divinamente instruído por Deus para as coisas que haveriam de vir e que ele creu. Então eu quero dizer que aquela pessoa que tem fé, ele é instruído por Deus, ela é instruída por Deus, porque o mundo também tem a sua instrução. Quantas pessoas estão sendo instruídas pelo mundo, pelo pecado, pelo diabo, pelas maldades do seu próprio coração? Quantos os dias de hoje estão sendo instruídos por filósofos e eruditos que aparecem em cenários para dar explicação de filosofia sem base nos princípios da palavra de Deus, sem uma fé viva e verdadeira no Senhor, como nós somos escolhidos e chamados para vivermos nessa fé. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Aleluia! O Senhor Jesus diz que os dias de Noé voltariam no futuro. Foi no passado que aconteceu um modelo para o futuro. Porque nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, viviam só para satisfazer o prazer do seu ego, para festejar, para farrear. E nos dias de hoje estamos vendo as mesmas coisas. Pessoas vivendo somente para comer, para beber, para festejar, para comemorar. É o sábado com muito churrasco e só se pensa em prazer. Mas quem tem esta fé verdadeira em Deus tem uma orientação diferente, tem uma instrução diferente. Nós somos instruídos pelo Espírito Santo de verdade. Nós somos instruídos pela palavra de Deus. Jesus disse que pediria ao Pai e ele mandaria o Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber, mas habitaria conosco e estaria em nós. Ele é o instruidor de justiça. Ele é o que anuncia o que há de vir. Ele é o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A vida de quem tem fé é orientada pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Segundo princípio espiritual que eu vejo nesse versículo 7, além da vida de um homem de fé como Noé ser instruído por Deus, esse versículo mostra que ele foi obediente. Lembre-se que o escritor de Hebreus resumiu no versículo 7 a vida de um homem que teve mais de 900 anos de idade, que foi Noé. E ele destaca princípios principais. Ele foi obediente, mas está escrito que ele foi obediente? Não, está escrito que ele fez a arca, ele construiu a arca, nos modelos que Deus havia determinado e da maneira que Deus orientou que fizesse. Ele não tinha experiência antes em barcos, em naus, em navios, ele não morava perto das águas do mar, mas ele foi obediente àquilo que Deus havia orientado. Você sabe por que muitas vezes pessoas que estão comprometidas em servir a Deus caem em desgraça? Por causa de desobediência. Que o Espírito de Deus renove a nossa fé através dessa reflexão e possamos viver nesse amor a Deus por Cristo Jesus, sendo obedientes. Vivemos uma época de questionamentos, das pessoas quererem saber a razão, de não concordarem muitas vezes com autoridades. Noé não poderia construir a arca fora das medidas e do plano que Deus passou.
Se fosse nos dias de hoje, alguns poderiam dizer: Deus está sendo muito radical, essa arca está muito grande, eu vou fazer a arca menor, vou fazer diferente, não vou betumar do lado de dentro, vou passar o betume só do lado de fora. Mas será que a arca fora das medidas, o que Deus disse, suportaria as águas do dilúvio sem afundar, sem naufragar? É igual as pessoas de hoje que questionam tudo. Leem uma receita de bolo e se fala que são 3 ovos, não precisa de 3. Eu não concordo, isso é muito radicalismo, vou colocar um ovo só. E perde o sabor da receita porque não quis seguir à risca a determinação que estava lá para o final do produto. Então, meus irmãos, que o Senhor possa nos renovar nesse propósito de sermos obedientes. Lembrando de uma grande verdade: Deus não precisa da nossa obediência para ser mais feliz. Deus já é completo, Deus já é autossuficiente, Deus já é perfeito em si. Ele não precisa da nossa obediência, mas nós precisamos ser obedientes a eles. É por isso que nós temos esta fé viva no coração, para não sermos levados à desobediência por causa dos pensamentos ruins do nosso coração, nem por causa do conselho dos ímpios, nem por andar no caminho dos pecadores, nem ser amigo para viver na roda dos zombadores, dos escarnecedores, vivendo só de piadas, rindo e zombando de tudo e de todos. Não, a nossa fé é fé de obediência ao Senhor. Esta fé de obediência ao Senhor, ela traz bênção, tanto para a eternidade, como para o nosso dia a dia aqui na terra. Quando no versículo 7 está se tratando de salvação de Noé e a sua família, não é a salvação de ir morar no céu. O sentido da salvação ali era o livramento que Deus estaria dando das terríveis águas do dilúvio que viriam. Agora, todos aqueles que têm essa fé têm bênçãos materiais também, têm bênçãos nas famílias, têm portas abertas, tem provisão e tem sucesso que Deus pode enviar. Agora, essa fé nos faz ser zombados, criticados, debochados, menosprezados. Mas o que a Bíblia diz? Que as águas do dilúvio vieram e aqueles que não estavam na arca foram todos levados. Esse tipo de palavra, todos levados, se chamam no sentido eufemismo, que a Bíblia está amenizando de uma palavra pesada do que aconteceu. Esse todos levados é que foram todos mortos. E Jesus diz que vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Pedro diz que será por fogo, não será por água, será por fogo, mas a nossa fé está no Deus vivo. Tem mais um destaque de um princípio ainda. Aquele que tem esta fé em Deus, aquela que tem, condena o mundo. Mas por que condena o mundo? Porque Noé, através da sua fé, da sua obediência, da sua justiça, condenou o mundo daqueles dias porque não aceitaram. E nós também, pela nossa maneira de viver, pela nossa obediência, pela nossa fé, estamos condenando o mundo por causa do nosso testemunho. Provando que, se nós obedecemos, eles poderiam também ouvir a palavra, se arrepender, virem para Cristo e serem obedientes. Então, o nosso estilo de vida é anexado ao processo condenatório que Deus toma na sua mão para mostrar que o tanto que a palavra dele é pregada, o tanto de conhecimento que é exposto, pessoas simples muitas vezes recebem, e outros com tanto conhecimento têm rejeitado a verdade de Deus. É por isso que Jesus disse para a cidade de Cafarnaum, de Corazim, que no dia do juízo final,
o povo da cidade de Sodoma e Gomorra, vai protestar contra eles. Porque se Sodoma e Gomorra tivessem ouvido a pregação do Senhor Jesus, teriam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse que os ninivitas se levantarão no dia do juízo final para protestar contra aquela geração. Porque receberam um profeta, o profeta Jonas, e se arrependeram. E ali estava um que é muito maior do que Jonas, o próprio Filho de Deus, e o povo não estava dando crédito devido. Jesus disse que a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo final, dizendo que veio de longe viajando para ouvir a sabedoria de Salomão. E ali estava aquele que é maior do que Salomão. O povo não estava dando atenção à sabedoria do Senhor, mas que a nossa fé no eterno Deus seja vivificada por essa reflexão. E eu termino dizendo que este Noé se tornou herdeiro da justiça que é pela fé. Mas se em Gênesis 6:9 já diz que Noé era um homem justo, que Noé tinha fé em Deus e era justificado por essa fé, por que ele se tornou herdeiro da justiça que é pela fé? É porque ali estava embutida uma bênção material. Depois do dilúvio, Noé se tornou o herdeiro de toda a terra com a sua família, com a sua prole. A terra toda era dele, os continentes, os mares, as praias, as ilhas. Tudo era de Noé. Ele teve uma herança de justiça pela sua fé no Senhor. E eu e você, temos uma herança de justiça também? Sim, temos. Jesus disse em Mateus 5:5, que os mansos herdarão a terra. Nós vamos herdar a terra. Nós vamos herdar a terra. Na escatologia mostra, em Apocalipse 24, que o Senhor Jesus reinará por 1000 anos aqui na terra. Nós estaremos com Ele. E depois, quando houver novo céu e nova terra, nós estaremos na terra aqui com o Senhor. Nós vamos ter essa herança também, pelo mérito de Cristo Jesus. Se alegre nessa fé, seja vivificado nessa fé, seja abençoado e renovado no teu ânimo. Que Deus abençoe a sua vida multiplicadamente. Compartilhe essa mensagem com quem você conhece. Se inscreva nesse canal, clique no sininho, no joinha, e acompanhe as reflexões da Palavra de Deus. Amém.